Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso, a partir de agora aqui no Canal 14, como acontece de segunda a sexta, 11h30 da manhã, é o nosso É Pra Valer. Como a gente disse, desde dezembro, não é só futebol, não é só esporte, tá certo? O esporte, o futebol, ele trata de pessoas, né? E é bom lembrar que hoje é o programa de número 55. 55 é um número bem interessante. E aí o que acontece? O esporte é vida, o esporte é educação, o esporte é saúde, o esporte é cultura, o esporte é meio ambiente, o esporte é a família, né? E ultimamente a gente tem visto no futebol do Pará tanta inclusão. Hoje eu tenho mais uma manifestação de inclusão. Dessa feita, uma amiga minha, remista, disse: poxa, Matoso, tu mostrou no Paysandu. Gente, a gente mostra o que a gente consegue ver e o que as pessoas enviam. Né? Alguns vêm direto, eu vou mandar hoje uma do pessoal do Remo, foi muito bacana, extremamente inclusive, é muito legal. Matoso, tu meteste a bronca do Tonhão, mas o da Tuna tu não mostraste. Mas eu vou adivinhar, pô. 55 pode ser até bicho, mas é sorte. O cara tem que sonhar, adivinhar, qualquer coisa parecida, né? Aí o meu amigo Helder, não é o Babário, não é o governador, é o Helder. Jogou muita bola, por falar nisso. O Helder jogou muita bola do time lá do Alve Azul, né? É uma mistura de remistas, bicolores e cruz maltinos, e é o coordenador do time do Pablo Fará, que eu vou falar daqui a pouco. Que afinal de contas, esse Pablo Fará, ele acertou. É isso, Matoso, mas eu não fiz por causa disso. Eu disse: então eu te ajudo, não tem problema, já está feito, só faço lembrar. Então, mais lá, eu digo, vou, mais tarde eu vou lá na homenagem ao Dico, grande goleiro disco voador. Então, o Helder me mandou: Matoso, olha essa aí, tu botasse a do Tonhão do Remo, mostra a do Vinícius Pacheco da Tuna. Vou mostrar, tá? Tem o Daniel, tem o Atlético Paranaense, Daniel que é o técnico do Remo, Atlético Paranaense, tem também a Ferroviária. Olha, agremiações que eu tenho um profundo respeito, admiração. Eu tenho também o Papão da Curuzu, eu tenho o meu querido Luizão, que me manda uma foto do Iedo, rapaz. Há muito tempo eu não falava com o Iedo, suboficial da Aeronáutica, um grande presidente que o Caçazum teve. Fazia tempo, hein, Iedo? Iedo, fazia tempo. E é isso aí. Mas, meus amigos, eu vou começar com um vídeo que a gente mostra que hoje em dia está interligado a rede social, as mídias sociais, com a mídia convencional, com o canal aberto. Você tem ouvido muito isso. Tem garoto aí que nem vê canal aberto. Aí a gente vai ao encontro. Domingo passado eu encontrei uma senhora que me acompanha desde o tempo da TV Liberal, vim passando pela RBA no Camisa 13, pela TVA, SBT Esporte, aqui de novo, e voltei de novo lá para fazer 2 vezes por semana no SBT Esporte, ao lado do meu querido Diogo Puget. Aqui eu mando um abraço ao Wilton, ao Maurinho, todo o pessoal lá, a Juliana, a turma do marketing, né? Lá do SBT Esporte. E aí as pessoas, pois é, eu não vejo mais redes, é aqui. Então a gente tem que agregar, não tem jeito. Tem esse negócio de eu para cá, 2 para lá, 2 para cá. Não, 2 para lá, 2 para cá, formam 4, somamos. E aí eu tenho divulgado aqui vídeos, porque é mais fácil no celular, coisas boas que a televisão, a mídia não pega, a mídia grande não pega. E aí eu vou ter que divulgar o meu. Porque ontem ainda não tem 24 horas, eu fiz uma coletânea de 3 vídeos que eu vi e fiz uma provocação mesmo, porque hoje o Paysandu Esporte Clube promove a estreia do Pará na Série B. E tem provocações do Remo, normal, até aí tudo bem, normal, do Papelinho, que já foi executivo do Paysandu. Tem a duríssima do cronista goiano, que ele tem a cara de pau de dizer que o Goiás é pai do Papão. Aí é que eu fico... Tá entendendo? E veio outro lá do Paraná, que eu tenho uma profunda admiração ao Ratinho Júnior, um dos melhores governadores que o Brasil tem, estrada, saúde, Deus o livre, produção de frango, é o maior supermercado que o mundo tem. Conheço, viu? E a gente respeita. Pô, mas o que o cronista de lá falou do Paysandu, eu não aceito. Aliás, falou do jogador do Paysandu. Aí eu postei. Postei no meu Instagram. Quando eu amanheci hoje, eu estava com mais de 30 mil visualizações. Eu digo, pô, eu vou compartilhar com o pessoal. Solta aí a bronca. Armaram uma casinha pro Papão. Se cuida, Lobo. Tá tudo
na base do sal, tu vai deixar? Tudo começa no norte, passa pelo centro e vai até o sul. O cearense Sérgio Papelinha, executivo do Clube do Remo, afirma quem vai ser o campeão do Pará. Nós temos intenção de ganhar o campeonato, é importante você desfrutar para ganhar, né? E vamos ganhar o Campeonato Paraense, pode ter certeza disso. E descendo por Serra Dourada, no centro-oeste do Brasil, no Planalto Central, quem vai ganhar? Paysandu ou Goiás? Diga lá! O Goiás contra o Paysandu? Ah, mas o Goiás não tá jogando nada. Mas o Goiás é o pai do Paysandu. O Goiás é o pai do Paysandu. Tá em crise? Chama o Papão que resolve. O Goiás bate no Paysandu, bateu na final da Copa Verde há 3 anos atrás. Quando vê o Paysandu, é aquilo que tá cinza, fica claro. Aquilo que tá difícil fica um pouquinho mais tranquilo. E o Paysandu também tem um time, convenhamos, né? Muito pouco qualificado. E agora eu vou pro extremo sul do Brasil, o Papão no olho do furacão. Atlético Paranaense e Paysandu, quem leva? A análise do Paysandu, cara. Assim, todo respeito ao Paysandu, cara. Eu vi a escalação do Paysandu ontem, assim, mas é assustador, velho. Os jogadores que, vocês pontuaram como jogadores que são destaque e tudo mais. Pô, Matheus Vargas. Matheus Vargas foi chutado da Ponte Preta, chutado do Avaí, lateral chutado direito, do Fortaleza. Brian Borges é o lateral esquerdo que era destro. Pois é. Foi chutado do Náutico, chutado da Chapecoense. Cara, vamos me desculpar, cara. Isso não tem a menor condição. Boraci? Boraci, Tambaqui e não sei o que lá ali. O Atlético ganha 2-0. Acabou. 3 pontos na Cruz Azul. Não tem conversa, cara. Não tem conversa. Não, cara, não existe. Eu até tava aqui, até falei pro Vintinhas hoje vindo pra cá. Tava muito, primeiro jogo, papapá. Mas não tem a menor condição, cara. Não tem a menor condição. O Paysandu é muito abaixo da média, cara. É muito abaixo. Qual é a desculpa pra não ganhar do Paysandu? Tu vai deixar, Lobo? Não vai, não! Ele não vai, não! Até o Edson matou nas redes sociais. Porque eu fico vendo, isso não é fake news, não. Esses caras existem. Porque antes de eu botar no ar, esse material eu estou guardando há mais de 20 dias. Só esperando o momento certo. O do Papelinha é normal, ele tem que ganhar do Paysandu, né, Papelinha? Porque, o Remo já perdeu 2 vezes. Então, o Remo precisa dar satisfação pro Fenômeno Azul. Já foi eliminado da Copa Verde, começou como os caras lá dizem, né? Tem o bad boy que é danado, bad boy lá, nosso querido Paulo Fernando. É o Real Madrid, é o Barcelona, ele logo de sacaneia, a gente tira logo a gozação. Então, eliminado da Copa Verde, eliminado da Copa do Brasil, né? E ainda perdeu ponto no Campeonato Paraense, negócio de regulamento, né? Essa coisa toda. Então, tem que dizer que vai ganhar. Agora, tem que combinar com o Paysandu. Ok, mas a maneira como o colega goiano fala do Paysandu e como o paranaense fala, olha, eu vou te contar uma coisa. É um negócio sério, ainda sacaneia. Estava aqui, periquique. Eu digo, eu só quero te dizer o seguinte, tu sabias como era o fundador o índio, fundador do Pará? Ele diziam que era um tarado, né? O índio que fundou o Pará, criou tarado. Pode reparar, é só, para te saber os nomes aí, que não é só Tambaqui, é Curupira, Assacu, Surucucu, Bacu, Cupuaçu, era pouco escroto esse índio. Então é para te aprender outros nomes aqui do Pará também, viu? Mas o Paraná é uma terra que eu admiro muito, mas a maneira como ele falou dos jogadores... o pior, até um dia desse eu dizia, como é o nome do Brian Borges, é o melhor jogador do Pará, até que chegou o Rossi. Aí o cara vacalha com o Brian Borges. Chutado pela Chapecoense, chutado pelo Náutico. Onde é que está o Náutico, pô? Brian Borges. A massa. Eu gosto muito do Atlético Paranaense, mas não gostei do que esse cara falou, não. E os jogadores lá não tem culpa, não, porque o jogador não faz esses bafos, não. Tá certo? Até me perdi aqui. Felipe Sport é outro jovem que pega a câmera, o microfone, botou lá na sua... Como é o nome? Coppola, não. Como é o nome? Canopla. Coppola é o nome daquele cronista, né? É a Canopla, Felipe Sport. Aí tem que reconhecer o crédito do rapaz. E o meu amigo Helder, lá da Tuna, bota aí o que o Vinícius disse. O Tonhão disse que a arbitragem prejudicou o Remo. Ouve aí o que o Vinícius. Vai, Vinícius Pacheco. É assim, triste com a derrota. Queríamos passar. Mas é lamentável o que acontece no Pará todo ano, pô.
a forçada para Remo e Paysandu ser os finalistas. Fico triste com isso. Jogar um futebol, meu time está de parabéns. Acho que a gente poderia ter saído com a vitória hoje daqui. No mínimo um empate, ter ido para pênalti. Mas é uma vergonha. Pelo terceiro ano seguido, o Orival apita o jogo da Tuna e Remo. Pelo terceiro ano, ele prejudica a Tuna, pô. É assim, a gente tem que ser digno e brigar pelas competições dignamente, pô. Pênalti claro, pode ver na imagem. E nem VAR chamou. O VAR veio para ajudar ou veio para prejudicar? É uma questão que eu ponho para levantar, pô. Porque quando não interessa Remo e Paysandu, nem chamou o VAR. Mas é isso, tá? O Remo tá de parabéns. O BSC também marcou os gols. Mas hoje a Tuna podia ter ido com um empate ou com uma vitória hoje aqui. Merecia muito. Tu tá entendendo? O Tonhão disse que o árbitro é mal intencionado. Ele disse que já está encomendado. É o terceiro ano que o Orivaldo... É complicado. Futebol é isso mesmo. Futebol é isso mesmo. Mas o futebol, independente de ser isso mesmo, é muito mais do que isso. É esse futebol que o Edson Matoso se rende. É esse futebol que fez eu voltar a fazer aquilo que eu amo, é fazer esse meu trabalho de comunicação. É ver no futebol as pessoas de bem. Ver a inclusão, como essa imagem linda que uma querida amiga, que não quis dizer o nome dela, me enviou do Clube do Remo. O Remo não é só futebol. Que maravilha. Me conta a tua história, cara, a tua relação de amor com esse clube chamado Clube do Remo. Tive a oportunidade de conhecer o Clube do Remo através da minha esposa, né? Que eu não sou paraense, eu sou nordestino. Quando eu conheci ela, já conheci o amor, porque ela já era apaixonada pelo clube. Depois disso, mano, foi amor eternizado, assim. Eu sou leão até morrer. O meu pai morreu, eu era bebezinha. Então, uma das coisas que eu soube dele é o amor pelo leão. Eu já fui crescendo e pra mim não tem como pensar outra coisa, assim. É leão na vida, na veia, no sangue, né? Na genética. Como é que vocês fazem pra acompanhar? Alguém vai narrando? Como é que vocês imaginam uma partida de futebol? Cara, a gente tenta acompanhar pelo rádio, né? E a remoçada ali é a temperatura pra nós, né? O termômetro é a remoçada. Quando ele sobe o ritmo, a música, a gente sabe que tá prestes a sair um gol do maior do norte. O que representa pra vocês fazerem parte de toda essa festa, esse espetáculo que é o futebol e torcendo pelo Remo? Claro, não pode deixar de falar, né, da nossa luta em estar ocupando, né, esses espaços, já com pessoas, né, que não enxergam, pessoas com deficiência visual, que independente, né, das suas particularidades, a gente também torce, a gente também sofre igual a qualquer um. Independente da imagem ou não, o sentimento é o mesmo, né? É o mesmo, o coração batendo forte e o leão sangue correndo na veia. Cara, isso aí é fantástico, isso aí é uma coisa que eu repito para vocês, foi uma das coisas, um top 5 que me estimulou a voltar a fazer a comunicação esportiva, é por esse lado aí, sabe, a questão dos animais, a questão do etarismo, a questão dessa inclusão, você vê um casal de pessoas cegas, mas que o amor que eles têm um pelo outro, né, marido e mulher, parceiro, parceira, e pelo clube de coração, eles veem muito mais do que eu que digo que enxergo. É uma visão sobrenatural do que é um verdadeiro amor, do que é uma verdadeira paixão. Lindo, lindo, lindo. Isso aí é uma coisa que me prende. Esporte é isso. É isso aí. Bom, por falar em esporte é isso, eu quero saudar meu querido, já tem Daniel, tem Rossi, o Búfalo, te prepara, furacão. Tudo isso que o cara falou? Búfalo, vai pra cima, vai pra cima. Vamos lá, eu quero saber o seguinte, eu recebi do meu querido Luizão, fazia tempo Luizão, suboficial da aeronáutica, meu querido Reinaldo, eu me lembro dessa turma do encontro com o Neguinho da Beija-Flor lá no Caçazum, e me trazem de volta uma pessoa extremamente amável, um dos maiores empreendedores do lazer e de agregação de setores jovens, adultos, os coroas como o Joe, tá certo? Famílias. Iedo, grande Iedo, mostra essa foto aí que me mandou o Luizão. Que bacana, rapaz. E o suboficial Iedo e o suboficial Martins. É o Caçazum que está vindo aí com a experiência e trabalho. É uma satisfação muito grande que eu tenho em receber vocês. Eu não tenho dúvida, eu recordo menino ainda, do tempo de agora que eu vim lembrar, viu, Iedo? Te lembra quando eu falei uns 4 anos atrás?
que o nome do Caça-Zoom era SO. Agora que eu vim me tocar. SO é de suboficial. E passou a ser chamado com o tempo de Caça-Zoom. E ali tinha o professor Gamboa, professor Augusto Gamboa, que era um filho do sargento Gamboa. Era moleque ali na Vila Tupi, que dava mais ou menos no meio do campo do Caça-Zoom. Era garoto, 8 anos, 7 anos de idade. E o que tu fizeste, cara, com todo respeito de falar assim, no Caça-Zoom, foi relembrar essa minha infância, abrindo o SO, a aeronáutica, o Aeroclube, o Parque da Aeronáutica, abria para a comunidade. Eita, a molecada entrava, eram os paraquedistas. É isso que eu me lembro do Iedo. É isso que eu me lembro do pessoal da Aeronáutica. Iedo, uma satisfação muito grande ter você de volta, Caboclo. Tá bom? Renomado o nome da Aeronáutica. A próxima foto é essa daí. Por falar em aeronáutica, a gente lembra de avião. Claro, pô, FAB, Força Aérea Brasileira. Bota a foto agora. Eu vou falar de disco voador, pô. A homenagem ao disco voador, Frederico Schmidt Neto. Ele foi conhecido assim no Rio de Janeiro, depois que ele fechou o gol contra a equipe do Flamengo. O Flamengo fez 1-0, o Leão foi lá, revirou e o Dico fechou o gol. O Zico, o Garini, foi lá e cumprimentou. A imprensa carioca saudou o Zico, aliás, o Dico. Senta que eu já estou terminando de falar, doutora. Uma satisfação muito grande. Eu vou saber, o disco voador também é quando a gente vai e pede um ovo estrelado. Eu quero saber se o ovo é bom, estrelado ou cozido. A senhora já ouviu? Já está com o microfone, doutora? Já? Eu vou falar de nutrição esportiva. Bom dia, doutor. Deixa eu logo aproveitar. Satisfação muito grande. Ainda não terminei de falar do Dico, pô. Mas é que quando falou em disco voador, a senhora já ouviu falar que o ovo estrelado é disco voador? Sim. Isso não estava na pauta da pergunta, né? Tem algum problema? Ovo frito, ovo cozido, qual é o melhor? Tem sim, tem. O ovo frito, dependendo da quantidade de gordura que você vai adicionar nesse ovo, pode ser benéfico ou não. O cozido a gente já isenta de gordura, então ele tem vantagens. Ah, tá. Mas como é que eu vou saber se é a gordura ou não é na hora que eu vou fritar o ovo? A quantidade, na verdade, né, que a gente vai utilizar. Por exemplo, se você for utilizar uma manteiga ou margarina... Tratando-se de gordura principalmente saturada, sempre menos é mais, né? Então, quanto menos você colocar para fazer seu ovinho mexido, melhor vai ser. Ah, tá. E... Então, se for com azeite de oliva, por exemplo, é melhor ou tanto faz? Quando ele aquece, chega a uma temperatura, aí ele já se torna uma gordura não muito boa. Então, uma pequena quantidade, o que vai diferenciar é uma boa frigideira, né? Aquela antiaderente, porque normalmente... Que não precisa de óleo, de gordura. Tem umas que até dispensam, né, de uso de gordura. Antigamente a mamãe dizia assim, meu filho vai ali na mercearia do São Domingos ou do seu Bienô e compre 50 gramas de banha de porco. O que é que a senhora fala da banha de porco? Pois é, a banha de porco, ela também é uma gordura saturada. Meu Deus. No passado, utilizava-se muito, como você acabou de dizer, né? Mas equilíbrio é a chave, né, Matoso? Tudo na nossa vida. Então, de repente, se você quer lançar mão ou de um óleo de coco, azeite de oliva, banha de porco, menos é mais. Tudo em excesso vai nos fazer mal. Quer dizer, na minha idade é melhor comer cozido mesmo. Olha lá. Ele me disse, será que... Eu digo, não, tá vendo? Não estava nem na pauta isso. Né? Entrou na história do disco voador, do... É esse que é o detalhe da conversa, que eu não entrevisto, eu converso. É isso aí. Aquele negócio de, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Não, eu gosto disso aí. Deixa eu terminar de falar do disco voador. Fica à vontade. O Dico, Frederico Schmidt Neto, gente, esteve aqui na semana passada, não é isso? O vereador Pablo Fará, que é um desportista, um homem de samba, de comunidade, e apresentou essa propositura na Câmara e foi aprovada à unanimidade, inclusive pelos vereadores do Paysandu, porque os caras sabem da importância do Dico. E que este ano completa 50 anos da primeira vitória do Pará no Maracanã. Então essa homenagem será hoje à noite, eu agradeço muito o convite, será hoje à noite um encontro que começou com 50 pessoas e tiveram que aumentar de lugar. O Dico, eu vou, eu não sei como é que ele vai se virar por lá, mas a gente vai também. Eu vou até com uma cobertura digital. Vai lá, Paulo. A 2P, a agência 2P, que nos está nos apoiando nessa nova marca visual aí como é que é o meu nome agora? Edson Matoso TV. Tá bom, até isso, vai mudar meu nome, né? Pessoal, é o seguinte,
Eu já mostrei as 2 fotos, agora a próxima matéria. Agora quem ficou nervoso fui eu, porque a doutora já chegou logo dizendo que come ou que não come o ovo. Meus amigos, a Ferroviária de Araraquara é histórica. Eu lembro do time de Butão, Gazeta Esportiva Ilustrada, esses times do futebol do interior de São Paulo. Eu lembro muito bem, 15 de novembro de Piracicaba, 15 de Jaú, Ferroviária, Noroeste de Bauru, não é isso? A Ferroviária de Araraquara, junta com Santos de Pelé, com Palmeiras de Julinho e Valdir Moraes, Deus o livre, com Corinthians de Rivelino e Cabeção. A Ferroviária é quem vai pegar o Clube do Remo domingo agora, lá. Time muito organizado, inclusive futebol feminino. Vamos saber um pouco da Ferroviária, meu caro MacGyver, diga lá. A Ferroviária começa nesse fim de semana a sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série B após 30 anos sem disputar a divisão. Essa será a 4ª vez que o time de Araraquara participará do 2º nível do futebol nacional. A última vez aconteceu em 1995. O técnico Vinícius Bergantin falou um pouco da expectativa da Ferroviária já para essa estreia contra o Clube do Remo. Mas a gente não pode só pensar, né, em se defender, em se contentar com jogos com empate, jogos que a gente tem a possibilidade de vencer. Nós temos que ter, né, as ferramentas, as instruções, a ideia de jogo para a gente ganhar os jogos, né? A gente sabe da dificuldade, mas a busca é para fazer um campeonato sólido, né, com as dificuldades que vão ter, mas a gente quer, né, sempre buscar essa pontuação em jogos difíceis, né, as vitórias em jogos que estão desenhados para a gente vencer, não deixar escapar esse tipo de jogo e assim construir uma campanha sólida na Série B. Outro que falou um pouco da expectativa sobre essa estreia jogando em casa contra o Clube do Remo foi o zagueiro Ronaldo Alves. Eu falei, 2 semanas muito boas de trabalho, né? Nós sabemos que todos os adversários da competição são adversários que têm um poder muito, muito forte em decisões. Tenho acompanhado já o adversário, né? Eu acho que eles jogaram ontem, né? Então não sei a forma como devem vir também, né, para domingo. Estão jogando a semifinal do campeonato lá, mas a gente está esperando muita dificuldade, assim como qualquer outro jogo da competição. Mas nós também estamos nos preparando muito bem para que domingo a gente faça um grande jogo jogando ao lado do nosso torcedor. Clube do Remo e Ferroviária se enfrentam no próximo domingo, dia 6, às 19 horas, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Eu sou MacGyver para o É Pra Valer. Isso, pessoal de Araraquara, time de feminino fantástico. Vocês viram a postura do pessoal do Ferroviária de Araraquara? Eles sabem, vão enfrentar o Remo e tal, sabem as medidas, essa coisa toda. E muito bacana a matéria. Doutora Kátia, que é bom lembrar o nome da nossa nutricionista, já nem falei direito com a mulher, rapaz. A nutricionista esportiva, né? Isso. Então a senhora viu, treina antes, vai ficar. Treinou, já entra em campo, aliás, se alimentou, já entra em campo para treinar. Terminou de treinar ou de jogar, já entra, sai do campo para comer. Tem diferença antes do treino, alguma opção de alimentação antes e depois? Ou do treino ou do jogo? Primeiramente, bom dia a todos que estão conosco aqui, não é para valer, uma satisfação estar aqui falando de um tema... Não, é porque a gente já entra logo para valer, foi assim, por isso que eu fui falando com a senhora. Verdade, então... falar de nutrição esportiva realmente é algo que me brilha aos olhos, né? E tem sim diferença quando a gente fala em se alimentar antes de treinar e se alimentar após o treino. Normalmente, Matoso, o que nós orientamos? Antes de treinar, as pessoas fazerem refeições mais leves, né? Evitar fazer aquele pratão de comida e jogar uma bola, uma bacia de açaí, porque você vai competir treino com digestão e não é legal, né? Você está treinando e muitas das vezes a gente precisa fazer alguns movimentos e a comida começa a querer voltar. Né? Isso, então antes de treinar... Refluxo, é isso? Não seria um refluxo? Não seria necessariamente um refluxo. Fica competindo mesmo, né? Digestão. Então, refeições grandes, sempre 3 horas antes de treinar, no mínimo, que é o tempo que o seu organismo vai fazer a digestão daquele alimento. Então, antes de treinar, a gente opta por carboidratos de absorção mais rápida, que você vai ter pão branco,
Pode falar. Tapioquinha, né? Às vezes, dependendo de cada caso, uma colher de doce de leite. Então, são alimentos que têm uma absorção mais rápida e disponibilizam mais energia para o nosso corpo. Entendi. Suco de uva integral. Então, tem várias opções que a gente pode adaptar antes de treinar. O que a gente sempre orienta, fibras, proteínas e gorduras, não é legal antes de treinar. Pode dar ruim, né? Aí a gente já joga para depois do treino. Proteínas, fibras, gorduras. É muito comum a gente ver o pessoal na academia já saindo com o seu wheyzinho tomando, né? Sim. Porque o whey, ele também ajuda a recuperar a nossa musculatura depois do exercício físico. Tá bom. Então é o seguinte, antes de eu ir para o Remo já está no ponto aí, existe uma outra coisa, e a mídia vem colocando muito, olha, cuidado com esses negócios que toma aí, suplementos. O que é que a senhora me fala disso? Então. O que é, o que não é, porque estamos vendendo coisas falsas por aí. Sim, Como é que eu vou saber o que... Eu vou falar a linguagem do ignorante. O que presta e o que não presta? Como é que eu vou saber, doutora? Pois é, então, Matoso, o Brasil hoje ele é o 3º país em consumo de suplementos. Tá vendo? Né? Então, é um mercado que está movimentando muito dinheiro. Como o próprio nome diz, suplemento, né? Ele vem complementar a sua alimentação ou uma carência de uma vitamina, um mineral. O que acontece é que a maioria das pessoas não fazem o básico. O que seria esse básico, né, Matoso? Ter uma boa hidratação, comer comida de verdade mesmo, dormir bem, se exercitar. Elas pensam logo na cerejinha do bolo. A cereja do bolo é o suplemento, né? Primeiro a gente tem que organizar a casa pelos pilares mais básicos, né? Isso a gente está falando de comida de verdade mesmo, não é de alimento. Carne, feijão, arroz, macarrão, carne, até farinha, feijão, arroz, peixe, a farinha, carne, o pão, o açaí, frango, nosso, né? O frango. Então, esse mercado, ele movimenta muito dinheiro porque a cada dia vai crescendo. É suplemento para a unha, para o cabelo, para os olhos, para os ossos, para a pele, né? Acabei repetindo. Então, muita harmonização. Muita coisa, né? E realmente é um mercado muito sedutor. Mas tem muitos suplementos maravilhosos que ajudam na performance esportiva, na nossa memória. Mas com orientação médica. O ideal é sempre com orientação médica ou de um profissional nutricionista, porque ele vai realmente ver se há necessidade de você estar suplementando. Numa academia, por exemplo, uma pessoa que tem que ir para a academia, é bom procurar um profissional da área, um nutricionista, por exemplo. Tá certo? Do que? Toma isso aqui que deu certo com fulano. E acontece isso. Com Eu não estou inventando. Muito. Não. Né? A mesma coisa, a dieta. Quando você procura um profissional nutricionista, ele vai fazer um plano alimentar orientado à sua necessidade e à sua individualidade. Né? Então, a minha dieta não pode ser a sua dieta. A mesma coisa o suplemento. O que eu tomo pode fazer efeito para mim, mas para você pode não fazer. Olha, deixa eu partir agora para o Clube do Remo que joga contra a Ferroviária. Como é que veio o leão do seu Daniel? É o Jadson. Hein? Jadson, né? É o Jadson. Desculpa, é do Daniel, mas é o Jadson que está fazendo, obrigado aí. É o Jadson que está entrando para cima e está agradando a galera do Leão. O atacante Janderson vem se destacando com a camisa do Clube do Remo, mostrando velocidade, habilidade pelos lados do campo e participação direta nos gols do Leão. Sua importância ficou evidente na fase decisiva do Campeonato Paraense de 2025. Nas quartas de final contra o Santa Rosa, Janderson chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Ainda assim, o camisa 11 não se abateu e seguiu sendo peça-chave no ataque azulino. Foi dele o passe preciso para Pedro Rocha marcar o gol que garantiu a classificação remista para as semifinais. Primeiro jogo lá, né, contra o Santa Rosa, infelizmente eu fiz o gol, mas estava impedido, né, e o professor apertou muito nessa tecla de estar entrando na área, estar conferindo rebote. Na fase seguinte, no clássico contra a Tunaluso, Janderson viveu seu grande momento com a camisa do Remo. Ele marcou o seu primeiro gol pelo clube em um jogo decisivo e, com isso, garantiu a vitória e a classificação do Leão para a final do Parazão.
fui feliz de conferir o rebote ali, sobrou para mim, eu fui feliz de fazer o gol e ajudar a equipe seca a vitória. Com atuações seguras e decisivas, Janderson se firma como uma das principais peças do time azulino e chega embalado para a grande decisão. A torcida do Leão deposita confiança no atacante, que já mostrou ser capaz de desequilibrar e decidir partidas em momentos cruciais. Eu sou o MacGyver, para o É Pra Valer. Eu sou o Matoso, o MacGyver foi ele que falou. Tá bom. É isso aí, o Janderson, que eu falei o nome do cara errado, porque a gente acaba se atrapalhando, porque tem o Jaderson e esse é o Janderson. Um vem daqui de trás com a bola dominada e vai chegando. Esse já escapa pela ponta ou aqui pelo meio e tá chegando junto e mete a bola para quem chega também. Janderson, vá firme, o adversário é bom, a Ferroviária. Eu não vou fazer os caras dizendo lá que como o de Goiás já disse que o Goiás é que ganha o Paysandu. O do Paraná, pode ouvir o início do programa, diz que o jogador do Paysandu, esse Brian Borges, foi chutado pela Chapecoense. Ele disse que o Brian Borges foi chutado pelo Náutico. Ele disse que o Matheus Vargas, que isso? Então também pronto, já que vocês já ganharam, bora com o papão que precisa virar esse jogo. Bora lá, Rossi. Após ser peça fundamental na classificação do Paysandu para a final do Campeonato Paraense, o atacante Rossi já volta suas atenções para um novo desafio, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Estava ansioso, pelo início do campeonato. Sem dúvida, o nosso principal objetivo é o campeonato da Série B. Então a gente já pega de frente logo um favorito ao título, um favorito ao acesso. O Papão inicia sua caminhada na competição enfrentando o Atlético Paranaense, tradicional equipe do futebol nacional, em um duelo que promete movimentar os torcedores bicolores no estádio do Mangueirão. Um dos times mais fortes do campeonato, de poder aquisitivo maior, poder técnico também, então tudo que a gente mais esperava. Decisivo no jogo que garantiu a vaga do Paysandu na decisão do estadual, Rossi tem sido um dos principais nomes do elenco comandado pelo Luizinho Lopes. Agora, a mudança de chave para uma competição nacional traz um novo nível de exigência e, consequentemente, uma motivação extra para o atacante. E já temos logo um teste forte logo de início do campeonato, mas a gente está preparado, tá? Nossos últimos jogos a gente tem uma evolução bastante forte. Com o Rossi em grande fase e um elenco motivado, o Paysandu espera fazer bonito na segundona e brigar por seus objetivos ao longo da temporada. A gente conta com o nosso torcedor no Mangueirão, fazendo festa, lotando o estádio para a gente fazer do início do campeonato ao final um grande campeonato. O confronto acontece hoje no Estádio Olímpico do Pará, às 21 horas. Eu sou o MacGyver, para o É Pra Valer. Pois é, companheiro, grande companheiro da terra de Araucária, que eu tenho uma admiração, uma das cidades mais lindas que eu conheci na minha vida, que foi Curitiba, de belíssimas lembranças. Ah, como eu lembro. Mas eu vou te falar uma coisa, Caboclo. Não é só tambaqui que tem aqui, não. Aqui tem pirarucu. Te lembra da história do índio talado que eu falei? Tá certo? E aqui também tem um leite de búfala. Para búfala ter o leite, precisa de um búfalo. Mas só que esse não vai entrar em campo. O que vai entrar em campo é o búfalo da Curuzu. Só que eu te digo, Papatoso, do que é que tu estás falando? Vamos refrescar a memória dos bicolores para o que esse cidadão falou do time do Paysandu e já considera os 3 pontos hoje fatura liquidada. Bota aí, Pantilha. É para dar corda mesmo. Bora. Armaram uma casinha pro Papão. Te cuida, Lobo. Tá tudo na base do sal. Tu vai deixar? Tudo começa no norte, passa pelo centro e vai até o sul. O cearense Sérgio Papeli, executivo do Clube do Remo, afirma quem vai ser o campeão do Pará. Nós temos intenção de ganhar o campeonato. É importante você desfrutar para ganhar, né? E vamos ganhar o campeonato paraense, pode ter certeza disso. E descendo por Serra Dourada, no centro-oeste do Brasil, no Planalto Central, quem vai ganhar? Paysandu ou Goiás? Diga lá! O Goiás contra o Paysandu? Mas o Goiás não tá jogando nada. Mas o Goiás é o pai do Paysandu. O Goiás é o pai do Paysandu. Tá em crise, chama o Papão que resolve. O Goiás bate no Paysandu. Bateu na final da Copa Verde há 3 anos atrás. Quando vê o Paysandu, é aquilo que tá cinza.
fica claro. Aquilo que tá difícil fica um pouquinho mais tranquilo. E o Paysandu também tem um time, convenhamos, né? Muito pouco qualificado. E agora eu vou pro extremo sul do Brasil, o papão no olho do furacão. Atlético Paranaense e Paysandu, quem leva? A análise do Paysandu, cara. Assim, todo respeito ao Paysandu, cara, eu vi a escalação do Paysandu ontem, assim, mas é assustador, velho. Os jogadores que, vocês pontuaram como jogadores que são destaque e tudo mais. Pô, Matheus Vargas. Matheus Vargas foi chutado da Ponte Preta, chutado do Avaí, lateral chutado direito, do Fortaleza. Brian Borges é o lateral esquerdo que era destro. Foi chutado do Náutico, chutado da Chapecoense. Cara, vamos me desculpar, cara. Isso não tem a menor condição. Boraci? Boraci, Tambaqui e não sei o que lá ali. O Atlético ganha 2-0. Acabou. 3 pontos na Cruz Azul. Não tem conversa, cara. Não tem conversa. Cara, não existe. Eu até tava aqui, até falei pro Vincenzo hoje vindo pra cá. Tava muito, primeiro jogo, papapá. Mas não tem a menor condição, cara. Não tem a menor condição. O Paysandu é muito abaixo da média, cara. É muito abaixo. Qual é a desculpa pra não ganhar do Paysandu? Tu vai deixar, Lobo? Não vai não! Ele não vai não! Ai. Isso aqui hoje é sexta-feira. Sabe o que é isso aqui, doutora? A senhora é bom. Isso aqui é sexta-feira que tá para sair o salário do aposentado. Olha! Aí começa a ligar umas pequenas. Olha, tio, vai sair. Eu disse, deixa a minha mulher pegar, Patife, deixa. Vou te contar. Cuidado. Olha, governo antecipa o 10º salário dos beneficiados. Mas não vai gastando do tempo, calma. Isso eu comprei o jornal para falar hoje, mas eu guardo para segunda-feira, senão não vai sair. Vocês viram o que o cara falou do Paysandu? Atenção, Cegadilha, Ireudo, atenção, Colônia Bicolor, alô, Pingo no Guamá, Maico Colares no Canudos, atenção, Aníbal Melo no Juruna. Bora invadir hoje o Mangueirão e mostrar pujança bicolor. É no grito, é no sufoco. Olha, quem morre de véspera é Peru, meu irmão. Peru é que morre de véspera. Os caras já estão dizendo que ganharam os 3 pontos. Eu tenho o maior respeito pelo Paraná, Radis. Sou fã do governador Ratinho Júnior, uma política sensacional de falar, e batendo de perto com São Paulo, que é uma economia riquíssima, tá certo? Com tudo que tem naquela cidade. Agora o cara falar desse jeito, respeita, meu irmão. Pelo amor de Deus, doutora, desculpe, mas o que a gente come para amenizar esse espírito de... Não é de raiva, é de... para entrar em campo leve. Dá um chazinho aqui calmante pro Matoso. Não, mas eu vou te contar. Porque a cidreira serve, diz que baixa... Sim, não, a cidreira ela é considerada ali na linha dos chás para dar aquela acalmada. Tem a maracujina, a camomila, lá em casa eu tenho cidreira. Sim. Capimarinho. Traga para cá, pro estúdio, então. Doutora, ela disse olha que eu tô o coração. Doutora, só para terminar aqui, eu deixo que eu fiz uma anotação bem aqui, mas não me deixa assim, porque eu respeito todo mundo. Mas assim, a gente sente, né? Pô, mexe com a gente. Os melhores não... O que é uma alimentação balanceada? Porque depois eu quero conversar com a senhora, a gente vai descer, porque está terminando o horário. Tá. Mas para a gente conversar para o nosso podcast lá para as redes sociais, tá? Para o YouTube. Mas o que é uma alimentação balanceada e tem a ver com a prática desportiva? Então, né, Matoso, a gente muito se ouve falar na expressão, mas a gente se depara ainda dentro do consultório, as pessoas ficam surpresas quando a gente explica o que é uma alimentação balanceada, né? Então, você tem um grupo aqui que é o arroz, o feijão, pão, proteínas, ovos, carne, peixe, e a gente tem também as gorduras. São alimentos que chamamos construtores, formadores de energia, e eles precisam de maior demanda no nosso pratinho. Certo. E a gente tem um outro grupo que nós chamamos de micronutrientes, que estão compostos aí dos nossos cereais integrais, nossas frutinhas, verduras, folhagens. Então isso é você balancear. Pegar o grupo aqui dos macros, né? Proteína, carboidrato e gordura, e dos micronutrientes e encaixar isso na sua rotina. Que aí você tem uma completa nutrição, né? Então, isso que é a alimentação balanceada. Tá bom. Porque assim, eu antes de dormir, eu costumo comer 2 frutas.
Aí é bom comer fruta. Sim, com certeza. Que está no grupo lá dos nossos micronutrientes. Eu como uma jaca e uma melancia. Não, aí já... Só saber, eu também sei brincar. Já está pulando o muro, né? Doutora, qual é a sua rede social? Mostra aí como é que Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só jogar Kátia com K, nutricionista. Aí você vai estar logo lá em cima. Kátia? Nutricionista. Kátia com K. Só botar Kátia nutricionista e já vai aparecer. Mas se procurar Kátia, o seu nome todo? Kátia Souza de Oliveira, seria o nome todo. Mas é Kátia nutricionista. Tá, um abraço então, pessoal. Bom final de semana. Papão e Leão. Muita emoção e bora ganhar.